2h30, 12, 3, 13, 3h30, 14. Vamos subir isso aqui mais um pouco, tá? Vamos colocar um texto aqui agora. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o Rincão do canal Rincão Informática. A gente, a partir desse momento, está fazendo a nossa segunda aula de uma pequena série aqui de exemplo prático de time slots. A gente escolheu uma barbearia para poder fazer essa demonstração. Essa é a segunda aula, tá? Na primeira aula a gente fez a estrutura do banco de dados e as páginas que vão compor a barbearia. Nessa aula de hoje a gente vai construir a página de agendamentos, em que o usuário se loga, o cliente se loga e agenda o horário para ele ser atendido. Após essa aula nós vamos ter mais uma aula, que é a página do barbeiro, do profissional, em que ele verifica os agendamentos que ele tem para o dia. Se ele quiser cancelar algum agendamento, ele vai cancelar e o agendamento retorna o horário lá disponível. E vão ser só essas 3 aulas dessa série, tá? Porque a gente está tratando aqui de time slot, de o sistema, a mecânica, como é que funciona a estrutura de um time slot, tá? Esse tipo de construção serve para qualquer aplicativo de agendamento, seja para um pet shop, para um veterinário, para uma clínica médica, um dentista, seja para um salão de beleza, seja para um aplicativo em que tem várias clínicas e que você escolhe uma clínica e o profissional que você quer e a especialidade. Aqui a gente vai estar aprendendo como se fosse apenas uma barbearia e você entra direto na página do profissional e faz, tá? A estrutura que eu fiz do banco de dados te possibilita você criar uma página inicial com campos com search box configuradas para que você puxe várias barbearias, vários profissionais e apareça os horários de cada um. Não é o intuito dessa aula, tá? O intuito da aula é a gente aprender sobre time slot. Eu, em 14 de dezembro, vou estar fazendo 1 ano de canal. Eu consegui, semana passada, aprender como que é feito isso e eu quero compartilhar com vocês, porque eu fiquei quase 1 ano para conseguir aprender a mecânica que é feita, tá? Então eu quero compartilhar isso com vocês de forma gratuita, para que todos nós tenhamos acesso. Se você não for inscrito no canal, quero pedir para você aproveitar e se inscrever, tá? Dia 14 de dezembro, quando eu fizer 1 ano no canal, se eu conseguir os 1000 inscritos da monetização, eu vou ficar muito feliz. Se não conseguir também não tem problema, o canal vai continuar, o nosso intuito é crescer, entendeu? Eu quero monetizar o canal também, mas o nosso intuito é crescer junto e disponibilizar tecnologia e conteúdo gratuito ao maior número de pessoas possível. Esse é o propósito do canal quando eu criei ele. Ative o sino das notificações para que você seja avisado de todo vídeo novo. Se gostar, dá o seu like. Se não gostar, pode dar o seu dislike também, tá? Eu quero que você, por favor, interaja, compartilhe o nosso conteúdo, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. E se nos vídeos que tem aqui, todas as playlists do nosso canal, se você encontrar alguma informação incorreta e você souber a correção, por favor, entre em contato comigo nos canais de comunicação que eu já disponibilizei aqui, que é o e-mail, canal rincãoinformática@gmail.com, é o grupo no Telegram da Rincão Informática, no Facebook da Rincão Informática, tem o perfil no Instagram da Rincão Informática também, tá? E você pode deixar também um comentário diretamente no vídeo no YouTube. E eu respondo o máximo mais rápido que eu puder, tá? Mas eu respondo todo mundo que entra em contato comigo. E vamos embora lá para mais uma aula, porque eu sei que tem muita gente que está ansioso, assim como eu fiquei quase 1 ano para conseguir. E vamos construir hoje a nossa página de agendamentos, tá? Bora lá, pessoal!
Então, para começar a nossa aula, a gente vai vir na nossa parte de tabelas de bancos de dados, tá? E nós vamos adicionar mais alguns campos aqui nas nossas tabelas e vamos fazer uma adição no nosso time slot, no nosso option set de time slot, tá? Vamos começar aqui para a nossa tabela, né? Na tabela de agendamento, a gente tinha criado esses campos aqui. Nós vamos adicionar mais um, tá? Vai ser do tipo time, né? O nome time, e vai ser do tipo texto, tá? Na nossa tabela de barbearia, a gente tinha barbeiro, contato, datas indisponíveis, descrição da barbearia, endereço, especialidade, número, barbearia. A gente vai adicionar o mais um campo aqui, tá? Que é o de time também, tá? E vai ser do tipo time, né? E uma lista, certo? Na nossa tabela de time slot, a gente tinha barbearia, session number e time. A gente vai colocar mais um campo aqui, cliente, tá? Do tipo texto, contato, do tipo texto, e vai adicionar mais um campo com o nome de time, tá? Eu vou colocar entre parênteses aqui texto, né, para a gente saber, porque a gente já tem um time de time slot, né? De option set time, e vai ser do tipo texto esse, tá? E na tabela usuário, deixa eu conferir aqui, barbearia, contato, foto, nome, senha, sexo, usuário, e-mail. Na de usuário a gente não tem alteração. A gente vem aqui em Option Sets, tá? No Option Set de Time, nós vamos criar um atributo aqui. Vai se chamar, eu vou escrever um nome em inglês, tá? Session-number, tá? Você pode colocar também aqui, ó, número de sessão, fica a teu critério, tá? Coloca o nome que você quiser, eu vou escrever esse aqui. Não precisa ter o traço também não, tá? Vai ser do tipo texto, certo? Ou melhor, vai ser do tipo número, tá? Perdão, ele é do tipo número. Então a gente criou o nosso atributo e a gente vai atribuir o número para todos os nossos time slots aqui. Então, por exemplo, no primeiro, ó, modificar atributos. A seção number, essa daqui vai ser a 1. A gente vai fazer com todas, ó. Essa é a 2 na sequência. Certo? Eu vou fazendo aqui e aí quando eu acabar a gente continua, eu continuo falando, tá? 3, ó. 4. 1, 2, 3, 4. Aqui é 5. Às 11 horas 5, às 11h30 6. Vamos fazendo até o final aqui. Às 12 horas 7, 12h30 8, a 1h 9, 1h30 10, 2 horas 11, certo? 2h30 12, 3 13, 3h30 14, 4 15, 4h30 16, 5 horas 17, 5h30 18, 6 horas 19, 6h30 20, 7 horas 21, 7h30 22,
e 8 horas 23, que a gente tem 23 horários aqui, certo? Vamos para o design da página agora, beleza? Vamos colocar aqui um grupo, né? Vai ser o grupo Raider do cabeçalho. Vamos lá. Deixa eu ver. Não, não é a página não. É só o grupo que eu quero colocar o plano de fundo. Isso pode ser assim, tá bom. Vamos vir com o texto central aqui. Centraliza, texto da cor branca. Acho que 18 tá bom o tamanho. Centraliza horizontal e vertical. E aqui vai ser só para a gente identificar, né? Barbearia Rincão. Pronto. Certo? A gente vai copiar esse texto aqui. Isso aqui é só para ficar aparecendo, tá? Deixa eu diminuir o tamanho dele aqui, porque eu quero que fique um negócio assim mais ou menos organizado. Né? Não fique feio, não. Aqui vai ser o seguinte, tá? Vai ser Rio de Janeiro. E aí a gente vem aqui com data e hora atual, formatado no custom, vamos colocar só a data. Dia, mês, ano. Certo? Pode deixar a fonte 14. Deixa eu ver aqui como é que tá ficando isso. Tá bom sim. Copia ele, Ctrl D. Aqui vai ser o usuário logado, né? Vai ser só o... Vou colocar só o nome, tá? Current user. Não tem ninguém aqui? Deixa eu ver. Deixa eu rodar como Renato aqui. Agora foi. Como tá rodando, é porque estava sem ninguém logado, né? Current user nome, tá? É o nome do usuário logado. Usuário atual. Tá? A gente pode diminuir o tamanho dele aqui. Vamos deixar assim. Vamos jogar para cá, né? E vamos colocar a esquerda aqui. Para ficar mais encostado lá. Deixa eu ver a distância que está o outro. Tá bom. Esse aqui eu posso jogar para cá, para a direita também. Deixa eu ver. Para a esquerda, no caso, né? Isso. E a gente vai colocar um íconezinho aqui para poder deslogar da página, tá?
off, né? Ou shutdown. Acho que é off. Isso. Cor branca. Eu já vou fazendo aqui porque eu já tenho o hábito de fazer, por isso que eu já vou construindo, tá? Isso aqui você constrói do jeito que você quiser. Tá? É só para a gente ver aqui, ok? Quando a gente clicar nele, né, a gente vai deslogar o usuário, log the result, e vai voltar para a página navigation, go to page index, né, para a página principal. Certo? Isso, beleza. Vamos vir com mais um grupo aqui agora, tá? Que vai abrigar o nosso time slot. Time slot disponível. Tá? Vai ser do tipo time. Certo? Deixa eu colocar o tamanho dele aqui. 1080. Né? Centraliza. Posso colocar aqui para 515. Deixa eu subir ele aqui. Ctrl E. Eu vou pegar a mesma cor que eu usei aqui em cima, tá? Background, flat color, e vou colar a cor aqui. Isso. A página, eu vou colocar o tamanho dela de 615. Certo? A gente pode trazer esse grupo até aqui embaixo. Vamos colocar um componente aqui, que é um footer, né, de redes sociais. Joga ele na página, tá? Eu vou retirar esse componente daqui de dentro, deleto isso, certo? Vou mudar a cor dos ícones aqui, ó, texto e dos ícones, tá? Só para dar uma cara. E aí vocês, depois, se quiserem manter isso aqui, é só fazer o link das redes sociais de vocês, entendeu? Ou do cliente que vocês estiverem trabalhando, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 2023. Barber Shop Rincão. All rights reserved significa todos os direitos reservados, tá? Vamos tirar esse... É porque ele vem um layout montado, né? Dentro de um grupo já preparado para responsividade. Como aqui o intuito da aula não é esse, eu vou fazendo assim, tá? Nos padrões fixos mesmo. 1080 por 60. Aqui também eu acho que tem... Acho que do jeito que está aqui vai dar para poder ver o que a gente quer, né? Vamos ver aqui como fica.
tá bom assim. Tá? Não tem problema nenhum. Vamos criar agora um repeat group dos time slot. Tá? Deixa eu ver aqui, repeat group. Vamos colocar mais um texto aqui, né? Ó. Ctrl E. Ctrl E para centralizar. Horários disponíveis. Tira a formatação, centraliza, horizontal e verticalmente. Não, aqui no caso, aqui é horizontal e aqui vertical. Tá? Muda a cor para branco. Vamos aumentar para 18 aqui. Vamos vir agora com repetir grupo, né? Ctrl E. Repetir grupo, traz time slot, agendamento. Tá? Vou chamar ele assim. Você pode colocar o nome que você quiser aí também, não tem problema não. Vou tirar a parte dele de separador, colocar um plano de fundo branco, cantos arredondados. O conteúdo dele vai ser time e vai ser todos os times, tá? Todos os time slots que a gente criou aqui, ó, no nosso Option Sets. Certo? Vai demonstrar isso. A gente vai colocar aqui, vai tirar a limitação de coluna, tá? A limitação de altura, deixa eu deixar com... Deixa eu ver quanto é aqui. Porque eu já tenho o layout de que eu fiz, tá? Eu estou refazendo de novo para poder a gente aprender junto. Tá? Então eu estou fazendo em cima do que eu já tinha criado. Vou colocar com 50 aqui, por enquanto. E eu vou colocar 6 colunas. Tá? E vamos ver aqui. A gente vai vir agora com o texto. Tá? Vamos fazer a configuração para poder aparecer aqui. Deixa eu ver como é que está ficando. Tá. Estou gostando do layout. Vamos subir isso aqui mais um pouco. Tá? Vamos colocar um texto aqui agora. A gente retira a formatação, deixa na lateral esquerda mesmo, tá? Centraliza. Arredonda os campos dele, né? Cantos arredondados aqui, ó. Centraliza o texto, tá? O conteúdo dele vai ser Current Cell Time Display. Deixa eu ver aqui. Eu vou criar um grupo aqui depois, tá? Eu vou agrupar os dois itens. Vou colocar um ícone aqui também e eu vou agrupar ele também. Deixa eu ver como é que já apareceu os times todos aqui. Ó, já está aparecendo todos os times, tá vendo? Vamos dar uma estilizada nisso aqui agora e vamos começar a montar nossa estrutura de funções, né? A mecânica de funcionamento do nosso time slot. Repare que ele já apareceu na sequência, tá? Do horário que a gente criou lá e do session number que a gente atribuiu a cada um deles. Já aparece automaticamente aqui. Acho que eu estou com a cor salva.
A cor do texto vai ser branco, né? E o plano de fundo, flat color, deixa eu ver se a cor já está salva aqui, colar. Já. Vamos trazer até aqui. Ctrl E. Não, fiz besteira. Deixa eu ver como é que ficou agora. Qual é a altura que ele está aqui? Vamos deixar com 40. Tá? E vamos colocar um padding no lado esquerdo de... Deixa eu ver com 10 quanto fica. Para ele desencostar daqui. Tá, e vou aumentar a fonte dele para 18. Deixa eu ver. Isso. Vamos colar a primeira condicional. Quando diz text is hovered, que é quando passar o mouse em cima dele, a gente vai botar uma cor nele, né? Background color. Parecer uma cor mais clara aqui. Deixa eu ver como é que fica assim. Tá vendo? A gente vem com ícone aqui agora, tá? Vai colar ele aqui. Cor branca. Sem formatação. Sem padding. 0, 0, 0, 0. Retiro o padding todo. O tamanho dele 21 por 25. E ele vai ser um círculo. Que é circle em inglês, tá? Esse aqui, ó. Deixa eu ver. Vou aumentar o padding aqui do texto. Colocar 20. Deixa eu ver. Beleza? E no ícone, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vou grupar o texto, né? Arrange não, componente. É isso mesmo. Grupar esse elemento em um grupo time slot horários lista ou lista de horários. Vamos colocar aqui lista de horários. Time slot desse junto. Tá? O ícone, o que vai acontecer aqui? Peraí aqui. Deixa eu desagrupar. Deixa eu revelar aqui. Peraí que eu fiz isso. Current cell. Vamos agrupar os dois, tá? Se chama grupo time slot lista de horários, né? Isso. A gente vem no ícone, tá? A primeira condicional nele. Quando esse ícone hover for passado em cima dele, o que vai acontecer? A gente vai mudar o ícone, tá? Qual ícone que a gente vai mudar? Vem circle de novo, né? E esse aqui, ó, com um okzinho dentro dele, né? Um riscozinho de ok. Esse elemento é visível. Olha como é que fica. Ó. Além de mudar a cor, ainda tem aqui o ícone, ó. Pra gente saber qual horário que a gente está selecionando.
Beleza? Gente, agora, o que vai acontecer? Quando a gente clicar aqui no ícone, né? A gente vai criar um pop-up de agendamento aqui agora, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar a mecânica. Pop-up novo, agendamento. Time slot. Vou remover a formatação, pode deixar cantos arredondados, o conteúdo dele vai ser time. Tá? O tamanho aqui. Eu acho que isso aqui dá. Então, a primeira condicional, quando a gente clicar nesse ícone aqui, no ícone a gente vai mostrar o pop-up, né? Element Actions. Pop-up novo agendamento. E a gente vai demonstrar o Data na Group. Mas antes deixa eu fazer a configuração do pop-up aqui, tá? Vamos vir com texto. A largura do pop-up. 372. 360. Tá, vamos deixar assim. 360 por 40. Ctrl E. Centraliza. Agendamento. Remove a formatação. Centraliza vertical e horizontal. Texto branco. Plano de fundo, aquele que a gente já copiou, certo? Isso. Vamos vir com o grupo aqui agora. O tipo dele vai ser time e vai ser parental groups time, certo? O conteúdo dele. Vamos vir com um novo texto aqui. Ctrl E. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho mais. E descer aqui um pouquinho mais. Sobe. O que vai ter nesse primeiro texto? Vamos ver aqui. Deixa eu ver a altura dele. 60. Ali é muito. 60 tá bom. Vamos colocar aqui usuário, tá? Enter. Current user, nome, tá? Só que a gente vai abrir o rich tester aqui, vai centralizar os dois, tá? E o usuário a gente vai botar um bodone nele aqui, ó. Borda maior, né? Deixa eu ver com tamanho 18 aqui. Centraliza o texto das duas maneiras e 18. A gente duplica o texto, tá? Aqui vai ser contato, certo? Ó. E em vez de ser o nome, vai ser o contato.
duplica de novo, tá? Aqui vai ser o horário selecionado. E o conteúdo dele vai ser o Parental Groups Time Display, tá? Que é para mostrar o horário que a gente selecionou aqui, certo? E aí agora a gente volta no Workflow, quando mostrar o nosso pop-up, a gente manda mostrar o Display Data ali na Group, tá? Que é o Parental Groups Time. Vamos ver se funcionou? Ó, 9h30 da manhã, certo? Ó, apresentou o usuário, o contato não, porque não deve ter contato aqui. Eu acho que eu não coloquei. Deixa eu ver, eu coloco agora. O usuário Renata está sem contato. Vamos editar o contato dela para aparecer ali. 21 9 66 55 22 33. Automaticamente já aparece. Certo? A gente vai vir com um botão aqui agora, tá? Design, pop-up, button. Aí tem um botão aqui. Ctrl E. Remove a formatação dele, tira a condicional para ele não mudar de cor, tá? Pode deixar com 40 mesmo, tira o padding. Bota 0 em todos os paddings aqui, tá? E vai ser o botão confirmar. Vamos colocar a cor daquele que a gente viu, que a gente está usando, viu? Não, que a gente está usando. Isso. Deixa eu aumentar a fonte aqui para 18. Tá bom. A gente duplica ele, tá? E vai ser o cancelar. Vamos colocar a cor dele de vermelho. Então, quando a gente clicar no botão cancelar, ele vai fechar o pop-up. Element Actions, Hide, pop-up e novo agendamento, tá? Quando a gente clicar no botão confirmar, a gente vai criar a mecânica agora de salvar o nosso time slot. Deixa eu colocar mais um texto aqui. Move a formatação, centraliza. Qual o tamanho que está esses textos aqui? 18? Vamos deixar isso com 18 também. Esse aqui vai ser o seguinte, ó. Confirma o agendamento. Vou colocar ele em caixa alta também. Caixa alta não. Bodoni. Com bordas. Ctrl E. Deixa eu ver como é que ficou agora. Aparece o horário que a gente selecionou. Deixa eu só dar uma acertada aqui. Para deixar mais distribuído. Isso é toque que eu tenho, tá? Tá mais ou menos legalzinho aqui, tá? Deixa eu baixar esse. Vamos baixar todos esses aqui um pouco. Pra gente descer aqui e dar uma bordazinha lá em cima lá. Um espacinho branco. Ó.
a largura do grupo aqui. 326. Acho que dá para deixar com 320. Deixa eu ver. Vou centralizar um por um aqui. Ctrl E centraliza, tá? Ctrl E. Aqui 340 também. E vamos centralizar ele. Deixa eu ver. Pronto, tá melhor. Vamos fazer agora o nosso primeiro agendamento. Então, quando a gente clicar no nosso botão de confirmar, a gente vai abrir o workflow e vai criar um novo time slot. Um data thing, create a new thing. O que a gente vai criar? Um time slot, tá? A gente vai adicionar os campos cliente, contato, session number e o time de texto aqui, tá? Onde o cliente é o current user nome, são os campos do nosso pop-up. O contato é o current user contato, session number é o parental groups time session number e o time text é o parental groups time display. Depois disso a gente vai criar uma nova coisa no banco de dados também, create a new thing, que vai ser agendamento, tá? Vai ter os campos cliente, data e o time slot, tá? Em que cliente vai ser o current user, tá? Contato, não é contato não. Deixa eu ver, resultado do passo da criação do passo 1, contato. Tá. Aqui também, resultado do passo 1, criação, contato. É cliente. Cliente. Não. Esse não. Aqui é o current user mesmo, tá? Clear. Vamos colocar a data aqui também, tá? A data é current date and time. Hora e data atual. E o time slot é o parental group of times display. Não, deixa eu ver o que é aqui, pera aí. Não é time slot, tá? É o... deixa eu ver aqui. Agendamentos. É o time, que eu não renomeei aqui para eu saber qual era. Esse é do tipo texto, tá? É o time aqui, ó. Time do tipo texto, que vai ser o parental groups time display, que é o horário que está aparecendo lá que a gente selecionou. Feito isso, a gente coloca um bip, né? Agendamento efetuado. Deixa eu colocar aqui 3.000 milissegundos para aparecer que já é muito tempo. Vou botar para 2.000. Da cor verde. Centralizado. Tamanho da fonte 24. Depois disso, a gente vai fechar o pop-up, element actions, hide, pop-up, e a gente vai enviar um e-mail para o cliente, tá? Vamos configurar um e-mail aqui. Beleza? Para a gente mandar para ele. Para quem que a gente vai mandar o e-mail de confirmação? Para o current user e-mail. Certo? Quem que está enviando? Barbershop ou Barbearia Rincão, tanto faz. Eu gosto do nome Barbershop, ele soa legal. Qual é o conteúdo o título do e-mail?
Agendamento de atendimento. Qual vai ser o corpo da mensagem? Olá, vírgula. Aí eu entro aqui com current user nome, tá? Vírgula. Você ou alguém, pode colocar assim, tá? Efetuou um agendamento em nossa barbearia. Eita, não foi nada. Vírgula. Deixa eu desfazer isso aqui para ver se não deu no... Pera lá. Isso. Você ou alguém efetuou um agendamento. Eita, por que você está fazendo isso aqui? Faz isso comigo não! Barbearia. Se foi você, lembre-se de chegar 15 minutos antes para 15 minutos antes para a preparação do seu atendimento. Até breve. Então a gente vai mandar isso aqui quando a gente fizer um novo e-mail, certo? Deixa eu ver se eu tenho se o e-mail aqui está logado. Tá. Vamos fazer um agendamento novo aqui para ver? Só para a gente conferir. Ah, tá. Falta uma coisa aqui, tá? Isso tudo eu vou colocar aqui da cor verde para saber que a gente está fazendo um novo agendamento. Mas isso tudo só vai acontecer sobre uma condição, tá? A gente vai vir aqui do searches for time slot. Volta aqui. Cliente, contato, session number e time. Cliente, current user, nome, contato é igual. Em inglês é igual. Acho que é isso. Session number igual ao parental group times session number. E o time é igual ao parental groups time display. Tá? Quando a contagem for 0, is 0. Então ele só vai registrar quando não tiver nada aqui no banco de dados, tá? Em time slot, ó, não tem nada, está vazio, agendamento está vazio. Vamos clicar para a gente ver aqui, certo? Ó, confirma, agendou. Se a gente vier aqui em agendamentos, já criou um novo agendamento com a data, o cliente, tá? E o horário aqui, ó. Só que o cliente, ele puxou o e-mail. Deixa eu ver aqui o agendamento. Current user. Tá, pode ser o e-mail mesmo, não tem problema não. Tá, deixa eu ver se entra o nome aqui. Não entra. Não tem problema não. Na hora da gente visualizar lá, a gente vai visualizar de forma correta.
Então ele criou aqui o agendamento e criou o time slot aqui também, ó. O nome, o contato, o número do session number e o número do time slot e a data que foi criada, certo? A gente volta no workflow, nós vamos criar uma nova mecânica, um novo gatilho que vai ser o quê? Quando um elemento for clicado. Qual elemento? O botão confirmar, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai deletar uma coisa quando o botão confirmar for clicado, tá? Data thing, delete thing. O que a gente vai deletar? Duas searches for time slot. Vocês vão entender por quê. Cliente. A gente acabou de criar e está querendo deletar? Então, calma. Contato, session number e time. De novo o que a gente acabou de fazer, tá? Current user nome. Contato é igual ao current user contato. Session number é igual ao parental groups time session number e o time text é igual ao parental groups time display. A gente vai deletar, tá? O que a gente vai deletar? O item 1, tá? Que é o primeiro item. Mas, deixa eu colocar aqui uma cor vermelha, que é uma ação de delete, né? De destruição. Isso só vai acontecer quando... Deixa eu copiar a expressão aqui para ir mais rápido, tá? Copiar aqui. Deixa eu ver se ele vem para cá, direto para cá. Paste. Quando for maior que 0. Certo? Agora, por que, Anderson? Por que, Rincão, que tem que ser quando é maior que 0? Para que quando eu clicar aqui de novo, ó, por exemplo, qual o horário que a gente clicou e criou aqui agora? Session number 9, horário a 1h da tarde, certo? Vamos conferir aqui, ó. Time slot, session number 1h da tarde, né? O 9, certo? Então vamos clicar de novo aqui para ver se ele faz. Ó, o 9, 1h da tarde. O 9, 1h da tarde. Ele deletou o time slot porque já tinha um e ele manteve o agendamento. Então ele não deixa criar outro, certo? Nós vamos agora colocar umas condicionais aqui para que a gente não consiga criar um novo agendamento quando esse horário já estiver selecionado, tá? Essa maneira que eu vou fazer aqui, eu já encontrei em vários sistemas de agendamento aí, de plano de saúde, de atendimento de loja de auto center, essas coisas em que agenda atendimento. É a maneira que eu vou fazer aqui agora, é a maneira que eu encontrei. Se você construir o seu aplicativo com o grupo, com as coisas aqui no modo de responsividade, aqui no grupo, ó, você pode colocar para ele dar o colapse, certo? Então, quando você coloca para colocar o colapse na condição que você colocar, ele some daqui e ele corre a fila. Ele não fica o campo vazio aqui e vai aparecer só os horários disponíveis, tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nesse visual, que isso aqui é top, tá? Vamos lá. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, né? E tem quantos aqui? Tem 4, né? 1, 2, 3, 4. Tem esse espaço vazio aqui, tá me incomodando. Vamos lá. Ó, 4. Deixa eu ver agora como é que ficou. Deu uma melhorada, né? Ainda tem um pouquinho a mais aqui. Deixa eu ver agora. E vamos centralizar isso aqui agora. Ctrl E.
Então a gente fez o primeiro agendamento, certo? E a mecânica do time slot está funcionando. Vamos desabilitar o campo agora e sinalizar que aquele horário está indisponível. A gente vem aqui, tá? No texto, nós vamos colocar uma nova condição, condicional. Eu acho que já está copiada a condicional lá, deixa eu colar aqui, sim, tá? O que acontece? A gente vai fazer uma busca em time slot, só que em vez de ser 0, vai colocar, se for maior que 0, o que vai acontecer? A gente coloca um texto. Qual é o texto que a gente vai colocar? Indisponível. Que significa que aquele horário não vai estar disponível para um agendamento novo. Esse elemento é visível. Tá? Então, quando a gente fizer um agendamento aqui, ele vai contar a maior que 0 e vai aparecer o texto como disponível. Tá? A gente vem no ícone, tá? Condicional, uma nova condicional, past for maior que 0, tá? O elemento fica inclicável, tá? Não consegue clicar nele para poder fazer a função. Você clica nele, mas ele não tem ação nenhuma, ele fica sem ação. E a gente coloca mais uma condicional aqui, tá? Maior que 0. O que vai acontecer? A gente vai mudar o ícone. Tá? Vamos procurar aqui Circle com X, ó. E vamos mudar a cor do ícone para vermelho. Vamos ver como é que fica assim? Ó, deixa eu deletar aqui, tá? O agendamento. Certo? Não tem agendamento nenhum, não tem nenhum time slot. Vamos fazer de novo aqui agora. Vamos agendar às 4 da tarde. Usuário, contato, horário, confirma o agendamento. Agendou. Mudou para indisponível. Mudou o ícone para vermelho e fica sem ação. A gente não consegue utilizar mais. Né? Então esse horário está indisponível. E a gente vem aqui, ó. Ele fica com o time slot registrado, certo? A gente não consegue mais marcar nesse horário aqui. E ele fica com o agendamento registrado também. Tá? Vamos pegar outros aqui. Ó. Deixa eu ver se ele enviou o e-mail. Tá? Esse indisponível está muito em cima aqui. Deixa eu dar uma mudada nisso. Cadê o texto? Indisponível. Rich text. Vamos colocar para a direita. Tá para a direita. Acho que não tem o que fazer não. Vai ficar assim mesmo. Tá? Deixa eu ver se ele mandou o e-mail. Agora são acho que 15 horas e alguma coisa. Deixa eu dar uma atualizada na página aqui. Não estou no e-mail do canal Rincão Informática não. Deixa eu trocar aqui. É por isso que não está aparecendo. Canal Rincão Informática. Tarará, lá. Ainda não chegou, tá? Daqui a pouco a gente verifica se o e-mail chegou aqui de novo. Que vai chegar o e-mail aqui, tá? Aqui é o que? Drafts. Spam. Não está na tecla de spam nem nada. Não está na lixeira, eu acho. Mas isso não é de hoje não. Se for os testes que eu já tinha feito já. Daqui a pouco a gente verifica de novo. Vamos fazer mais agendamento aqui, ó. Agenda. O horário aqui da 1h30 está indisponível. A gente vê aqui, ó. Às 4 horas foi agendado, a 1h30 foi agendado, o time slot também. Ó. Beleza? Então a gente aqui termina a aula de hoje, tá? A gente vai terminar essa aula de hoje aqui com a missão cumprida da gente ter aprendido como é que funciona o nosso time slot, tá? Como eu falei aqui,
essa é a mecânica que eu coloquei para que o campo apareça assim, tá? A gente vai ter mais uma aula, certo? Em que a página do barbeiro ele visualiza os horários que estão agendados. Lembre-se que isso é um aplicativo de agendamento, não é de venda, de controle, de soma, de nada. É só sim ou não, tá? O agendado ou livre. E aí a gente coloca uma função lá no Repeat Grupo em que ele vai deletar o agendamento. Se o cliente cancelou o horário, ele deleta lá o agendamento e o horário volta a ficar disponível aqui na hora, tá? Vamos fazer mais um aqui, ó. Tá vendo? Quantos que a gente agendar aqui, ele fica indisponível. Vai aparecendo aqui, né, os agendamentos, ó. E os time slots fica o time slot registrado, né? E o agendamento, tá vendo? Deixa eu ver se chegou aqui agora. Qual o e-mail que está aqui para ela? Para o usuário Renata. Ah, tá explicado. Pera aí. Não vai chegar nunca. Canal informática@gmail.com. Certo? Vamos ver aqui o das 5 horas da tarde. Ó. Agendado. Das 5 horas o último que a gente fez, o time slot de registro o último que a gente fez, tá? Vamos olhar aqui no nosso e-mail se chegou. Chegou, ó, na mesma hora. Tava sem e-mail, ó, barbershop. Olá, Renata, tá vendo? Ó, se você ou alguém efetuou o agendamento, o horário agora aqui, tá? Instantaneamente. Beleza, pessoal? A gente acaba essa aula por hoje aqui. Quero agradecer a todos que são inscritos no canal e estão com a gente até hoje, apoiando o nosso canal, compartilhando o conteúdo, dando like, dando dislike, compartilhando dúvidas, sugestão, perguntando, se comunicando. Muito obrigado a todos, tá? Se você ainda não foi inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre informado de todos os vídeos novos que a gente tiver. Confere lá as outras playlists que a gente tem da plataforma de Bubble, tá? A gente tem plataforma de PDV Universal, de plataforma EAD Universal. Depois eu vou fazer um de plataforma de streaming, tá? Mas não vai ser para agora não, porque eu já tenho outros compromissos agendados com vocês aqui. As próximas aulas que a gente vai começar na semana que vem é da nossa gestão de sistema escolar, o sistema R, que é integrado cobrança, com controle de alunos, cadastro de alunos, notas, entendeu? E é um sistema que se acessa de qualquer lugar que você tenha internet, então ele se enquadra no padrão de gestão R. A gente vai começar semana que vem isso aí também. Muito obrigado a todos até aqui, tá? Dá aquela força lá. Vamos se inscrever se ainda não for inscrito, para que a gente alcance os mil inscritos no canal, que eu quero comemorar o meu aniversário de 1 ano, dia 14 de dezembro, 1 ano de canal, com ele monetizado, se for com a ajuda de vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço. Tchau. Pessoal, pode ser que talvez surja esse tipo de dúvida de algum inscrito no canal, algum usuário que esteja acessando, tá? Essas expressões que eu coloquei aqui é a mesma coisa que eu coloquei lá aqui, ó, é a mesma expressão, tá? Como eu já tinha copiado ela, copy expression, eu colei aqui para facilitar a minha vida. Ó. É a mesma coisa, tá vendo? Tá? Um abraço, pessoal. Tchau.